Muito bom dia, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso momento de leitura da palavra. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2023 e hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Lucas, capítulo 9 de Lucas. Vamos ver aqui algumas instruções, orientações. A primeira multiplicação dos pães, confissão de Pedro. Jesus vai predizer, a sua própria morte pela primeira vez. Temos aqui textos interessantes. E eu peço agora que o Espírito Santo de Deus, ele toque a sua vida, ele toque aí onde você está, o seu coração, para que você seja abençoado por esta leitura. Vamos juntos? Vamos juntos em nome de Jesus? Tendo Jesus, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa de quem vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros diziam: Elias apareceu, e ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e percorria os que tinham necessidade de cura. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão, para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes. A não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos discípulos seus: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre os povos, ou entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, foram recolhidos 12 cestos. E aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou?
Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordado, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: este é meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tem. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita e o espírito o convulsiona até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eles, porém, não entendiam isso. E lhes foi encoberto para que não compreendesse. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança e colocou junto de si. Ele lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe, e quem receber a mim,
recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor dentre todos vocês, este é que é grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. O outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus abençoe, gente querida. Esta é a leitura de hoje, que ela possa ter falado ao seu coração, porque ela sempre fala, ela é a palavra. Que você possa continuar firme nesta leitura e que Deus possa lhe abençoar nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Até daqui a pouco no Devocional da Manhã.